O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reconheceu a necessidade de aprimorar os mecanismos de repasses de recursos para o Sistema Único de Saúde, SUS, a fim de evitar irregularidades. Citou como exemplo o fato de 12 anos após o seu lançamento, o cartão do SUS ainda não foi implementado. Para debater os problemas da saúde no Brasil, convidamos os deputados Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, e Eleusis Paiva, do DEM de São Paulo. Deputado Ságuas Moraes, como é que o senhor vê o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde do país, que é o sistema público de saúde, né? Olha, eu acho que o Sistema Único de Saúde é um sistema que a gente tem que continuar lutando para que ele possa aprimorar o atendimento ao usuário e para que também possa consolidar. Nós temos aí 20 anos do SUS, mais de 20 anos do SUS, é o melhor sistema de saúde pública do mundo. Obviamente que nós temos uma série de fragilidades nesse sistema, mas acredito que é de fundamental importância a consolidação desse sistema, que é um sistema que permite a qualquer brasileiro, independente de ser credenciado a um plano ou não, de contribuir ou não, de ter o acesso universalizado. Então, é um sistema que nós temos que trabalhar para que ele possa aprimorar cada vez mais e precisamos urgentemente de mais recursos para que o sistema SUS possa dar conta de atender as demandas da população brasileira. Doutor Eleusis Paiva, o senhor que é médico também, deputado aqui na casa, o senhor acha que o SUS está longe de cumprir seu objetivo, que é a universalização dos serviços de saúde, para chegar à maioria da população? Olha, eu acredito que ainda nós estamos muito longe, nós que somos defensores do SUS, o Chágua estava conversando, independente de partido político, eu entendo que saúde, educação, área social, nós temos aí mesma convicção ideológica. Responsabilidade do Estado, né? Responsabilidade do Estado. A convicção é projeto de Estado, né? Não é projeto de governo. Mas algo tem que ser colocado muito claramente. Você começou hoje, né, o bate-papo falando do ponto de vista de gestão. Precisamos de mais transparência, é verdade. Precisamos estar melhorando a gestão, também é verdade. Precisamos de auditar melhor, também é verdade. Mas o Chágua colocou um ponto fundamental, que eu acredito que dê uniformidade em toda a classe política desse país. Nós não conseguimos ainda um financiamento adequado para um modelo universal e integral. Nós temos um dos piores financiamentos. Se nós formos comparar, fizemos essa discussão outro dia na Frente Parlamentar de Saúde. Nós fomos avaliar o modelo brasileiro, modelo universal, integral, com equidade, com outros países no mundo que têm o mesmo modelo. Não adianta a gente avaliar o modelo nosso com outros países que não têm um modelo universal. Nós vamos ver que nós temos um dos piores financiamentos per capita. Então, para poder estar atingindo o que nós objetivamos, um SUS de qualidade, né, com resolutividade, resolvendo o problema do cidadão, nós temos que estar aqui na Câmara, eu acredito que vamos estar aí todas as bancadas lutando por melhores recursos para a área de saúde. Por isso que eu acredito que é prioridade. Nós, aqui do Congresso Nacional, estamos conseguindo votar, se possível, ainda esse ano, a regulamentação da emenda constitucional número 29. Deputado Ságuas Moraes, o Controlador-Geral da União, o chefe da Controladoria Geral da União, o ministro Jorge Argel, reconheceu que apenas 2,5% dos recursos dos repasses da saúde são fiscalizados, o que significa que a fiscalização praticamente inexiste, não existe. E ele próprio sugere que há desvios, há irregularidades graves e propõe que até R$ 800 esse recurso seja transferido direto para o prestador do serviço, a fim de evitar os desvios no meio do caminho. Como é que o senhor vê esse problema da corrupção, do desvio de recursos? Os recursos já são insuficientes e, se são objeto de desvio, é claro que eles se reduzem mais ainda, né? O problema da corrupção na saúde, o problema de desvio de recursos é um problema grave, né? E que aprofunda mais ainda a crise da saúde em nosso país. É de fundamental importância
que a gente possa ter um controle melhor sobre a aplicação desses recursos. E aí nós temos muitos problemas, de todas as ordens. Por quê? Nós temos os repasses que é feito para os municípios, nós temos prefeitos comprometidos e prefeitos não comprometidos com a saúde pública. A gente percebe claramente que aqueles municípios em que tem um gestor que tem a responsabilidade, que tem uma responsabilidade com a aplicação correta dos recursos, nesse município, geralmente o Conselho Municipal de Saúde funciona adequadamente, que é uma forma de controle externo. Mas em outros municípios em que o gestor não tem a responsabilidade, ele, indiretamente, ele nomeia os membros do Conselho de Saúde para que ele possa manipular esses recursos a seu bel prazer. Então, isso acontece nos municípios, numa maior frequência, e com menor frequência nos estados, que também acontecem situações similares. Nós sabemos de licitações fraudulentas, nós sabemos para aquisição de medicamento de alto custo, nós sabemos dos vários problemas que acontecem, de medicamento vencer e ser eliminado milhões e milhões de recursos, de reais em compra de medicamento que venceram na prateleira. É um absurdo um negócio desse. Enfim, é importante, sim, que a gente tenha a possibilidade de ampliar os recursos, mas é de fundamental importância que a gente crie um mecanismo de fiscalização, de controle desse recurso. Exatamente como é esse mecanismo, a gente não tem essa fórmula ainda. Mas, obviamente, que esse tem que ser o centro do nosso debate. O financiamento e o controle dos recursos. Porque, senão, nós vamos ampliar o orçamento e todo mundo acha que tem dinheiro sobrando no SUS. Os recursos serão insuficientes. Os recursos serão, novamente, saindo pela vala da corrupção e a pessoa que precisa, o usuário do SUS que precisa de um atendimento de qualidade, ele vai ficar à mercê desse atendimento. Deputado Eleusis Paiva, o que a Câmara pode fazer? Como a Câmara pode contribuir para tornar mais eficaz essa fiscalização? Eu acredito, o ministro Padilha, né, eu sou deputado de oposição, né, mas tenho no ministro Padilha, como também entendo que o seu antecessor, né, mesmo podendo ter algumas divergências pontuais sobre o problema de saúde, me parece são pessoas muito sérias, né, pessoas com credibilidade no setor de saúde. Eu não tenho a mínima dúvida que esse é um dos desafios que o ministro Padilha tem pela frente e acredito também que nós teremos parceria aqui na Câmara. O ministro Padilha, na Comissão de Seguridade Social e Família, ele fez um desafio para a comissão e nós aceitamos, né, que ele brincava, né, o SUS, né, Chágua, ele advém daquele movimento da reforma sanitária. E ele pedia a gente, olha, precisamos agora de fazer um outro movimento. Temos que fazer a reforma da reforma. E eu acredito que é esse o momento que nós vivemos. Temos trabalhado numa comissão específica, coordenada pelo deputado Ananias, PCdoB de Pernambuco, junto com o deputado Rogério, do PT de Sergipe, e eu também nessa comissão. Nós três temos tentado coordenar um projeto novo para o SUS, não perdendo as conquistas que nós já fizemos, que eu acho que essa nós não podemos nem perder de vista, mas tentando ampliar em gestão e tentando ampliar na parte de financiamento. Eu acho que esse é o grande desafio para quem pensa a saúde no Brasil. Nós temos que ir atrás de financiamento, é correto. E temos que levar junto também a bandeira de gestão. O senhor falou na aprovação da emenda Constitucional 29. Constitucional 29, que é a que destina, regulamentação da emenda. resolve o problema dos recursos, desde que se regulamente, não é? Na realidade, não é só a regulamentação, é importante a gente falar isso. Na realidade, nós estamos lutando para regulamentar a palavra ações de saúde. O que significa isso? O recurso para a palavra ações de saúde. Mas a regulamentação da emenda, ela vem reconfirmar o compromisso dos municípios, no mínimo 15% da arrecadação para a saúde. Na realidade, o Chágua, que é ex-gestor municipal, vai poder falar bem. Na realidade, fala-se em 15%. Eu não conheço o gestor municipal que põe menos de 20%. Não existe, não. Mínimo 15%, o prefeito está pondo mais de 20%. Até porque o prefeito é que recebe no município a pressão. Né? Eu falo que o cidadão mora na cidade, não mora nem no Estado nem na União. Então, todos, né? Mínimo 15% estão colocando mais de 20%. Os estados, né? Existia a crítica aí do Ministério da Saúde, 6 ou 7 estados estariam colocando menos, e eu não acredito hoje. O meu estado, né?
o governador Geraldo Alckmin assume um compromisso de colocar no mínimo 13% no orçamento esse ano. Eu acredito que é uma tendência. O que nós estamos conversando... E é o estado mais rico, né? O estado mais rico, né? São Paulo. O que nós estamos conversando, e a frente parlamentar, nós vamos ter uma audiência com a ministra do Planejamento, é o compromisso do governo federal. Nós entendemos que tem um projeto de lei do Senado, PLS, senador Tião Viana, que coloca a obrigatoriedade de 10% da receita corrente bruta da União. Quer dizer, compromisso nos 3 níveis. Isso praticamente dobraria o número de recursos do governo federal. E esse é o desafio, acho que nós da bancada temos. Está melhorando, né, o investimento do governo federal, quase dobrando, mas também, como o Thiago falou, com compromisso de melhorarmos a transparência da aplicação desse recurso, para não ver esse recurso saindo no ralo. O governo federal já contribui com mais de 100 bilhões para esse sistema de saúde, não é? Não, o governo federal, no ano passado, contribui com algo em torno de 60 bilhões. Né? O modelo global, né, que nós pegamos financiamento da União, Estado e município, esse vai ultrapassar a casa dos 100 bilhões. Agora, qual a forma de instituir um mecanismo de fiscalização eficiente sobre esses recursos para evitar desvios que, como o senhor mesmo disse, os desvios tornam ainda mais insuficientes os recursos que já são insuficientes? Olha, eu acho que é importante a gente fortalecer os conselhos municipais e estaduais de saúde, que é uma forma de controle do usuário, né? Isso por si só não basta. Eu acredito que nós temos que ter um sistema de auditagem, de controle eficaz no sentido de garantir que isso, exatamente, que isso possa acontecer. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Dr. Walter Albano, ele disse que as auditorias acontecem depois do gasto feito e que isso seria que aí o deputado Eleusis, que também Eleusis, que é médico também, ele falou, Eleusis, que nós não temos que fazer autópsia nas contas públicas, nós temos que fazer biópsia, né? A biópsia é enquanto está vivo, né? Então é importante que haja um acompanhamento. E eu que enquanto o recurso está sendo aplicado. Enquanto está sendo aplicado, mês a mês. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Educação de Mato Grosso. Que é uma ação preventiva. E aí o Tribunal de Contas, ele tem 2 auditores fiscais diariamente na Secretaria de Estado de Educação. Em outras secretarias menores não tem um auditor diariamente lá. Então eu vejo que nós temos que encontrar uma fórmula. Eu sei que é impossível de ter auditoria mensal em todos os municípios, mas nós temos que encontrar uma fórmula que permita que essas contas sejam auditadas ou sejam acompanhadas mensalmente, porque parece que não existe outra forma de um controle mais rigoroso. Porque esses conselhos municipais são controlados pelos prefeitos. Geralmente. É aquilo que eu disse, né? Aquele prefeito que tem compromisso com o SUS, tem compromisso social, ele não controla o Conselho Municipal de Saúde. Mas, em boa parte, acontece um controle do prefeito, indicação indireta dele até muitas vezes, para essa questão. Mas eu vejo que, a partir do momento que houver uma pactuação do governo federal, dos governos do estados e municípios, como aconteceu na educação, nesses últimos 3 anos, houve uma pactuação de ações do governo federal, do governo dos estados e municípios, eu acho que todos os prefeitos terão a boa vontade de fazer as coisas acontecerem. Até porque nós temos que melhorar a atenção básica, nós temos que garantir com que a média complexidade possa acontecer, se não em todos os municípios, mas em todas as micro-regiões, e precisamos que a alta complexidade também funcione. Mato Grosso, que é meu estado, nós temos dificuldades terríveis com a alta complexidade. Então, nós temos que resolver esses gargalos. E a atenção básica que está mais a cargo dos municípios, aí eu fui prefeito, eu quero aqui fazer a defesa do municipalismo, dos prefeitos, porque cada vez mais, ao longo dos últimos 20 anos, as atribuições foram repassadas para os municípios, na contrapartida, não chegou o recurso na mesma velocidade que foi as demandas para os municípios atenderem. Quando você municipalizou a saúde, você municipaliza a educação, você municipaliza o trânsito, você municipaliza várias ações, foi a atribuição, mas não foi o recurso. Então, os municípios
dos entes da federação é o mais fragilizado. Agora a municipalização está certa. Então, porque não, como tá dizia certo. o doutor Ulisses Guimarães, ninguém vive no Estado, nem na União, vive no município, na sede municipal. O deputado Eleus acabou de dizer, né, que a União e o Estado, para o cidadão, ele é virtual. O que de fato acontece... virtual mesmo. O que de fato acontece... São virtuais. O que existe, na verdade, é o município. O município que é o território onde a pessoa vive, né? Onde o cidadão vive, onde ele tem um contato direto com o vereador, onde ele tem um contato direto com o prefeito e onde ele cobra. O prefeito sai na rua, ele é cobrado imediatamente. Enquanto a União e o Estado, as pessoas, o cidadão tem mais dificuldade de acesso ao governo federal, ao governo estadual. Então, é de fundamental importância que a gente também rediscuta essa questão do Pacto Federativo, repactua as ações do SUS, da educação e assim por diante, para que o município, que é o ente da federação mais fragilizado, para que ele possa ter as mínimas condições de ofertar o serviço público de qualidade. Mesmo esse prefeito que nomeia indiretamente o Conselho de Saúde, ele também quer fazer uma boa saúde, só que muitas vezes ele tem outras intenções ali que, a partir do momento que você amplia o recurso e amplia a fiscalização, você vai inibindo que essas ações de gestores irresponsáveis possam estar acontecendo. Deputado Eleus Paiva, e qual é a sua ideia sobre a instituição desse sistema de fiscalização que torne mais eficaz a fiscalização de maneira a evitar desvios? Olha, primeiro dado, né? Não penso diferente do deputado Thiago, né? Eu acho que auditor é para auditar, né? Parece brincadeira, né? Mas nós temos que ter muito claro, auditor é para auditar. Então, em todos os níveis... Os tribunais de conta dos estados. Eu não tenho a mínima dúvida disso, que é isso que dá tranquilidade e transparência para a gestão. Segundo dado, me parece extremamente interessante, já foi um desafio, eu lembro do Temporão, conversando sobre esse assunto, acredito que é o grande desafio do ministro Padilha, né? Transparência, né? Portal da transparência. Eu acredito que a partir do momento que começarmos a levar esses dados, nós temos aí uma grande... a transparência, eu acho que ela é um inimigo, claro, da corrupção, de desvios, né? Da tentativa de manipulação de dados com vários intuitos. Então, eu acredito que a transparência, para mim, é fundamental. E concordo também com o deputado Thiago, quando ele coloca, né, que nós não podemos perder de vista qual que é um dos pilares da importância da implantação do SUS. É justamente a municipalização. Só que nós fizemos, né, ao longo dos anos, uma maldade muito grande com os municípios, porque se dividiu a responsabilidade, mas não se dividiu adequadamente os recursos da mesma ponderação. Então, você pega a situação de um prefeito, de um gestor municipal. Na minha região, né, do estado de São Paulo, nós fizemos um levantamento em 150 municípios. Qual é a região? Região de São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Né? Nós fizemos um levantamento entre os municípios, nós estamos aí com uma média de 23,8% de investimento na área de saúde. Né? Aí você pega mais 20%, 25% de recursos na área de educação. Que muitas vezes ultrapassa também, né? Que muitas vezes ultrapassa também. Então, nós vamos pôr aí 48%. Aí você pega a folha de pagamento, né? Praticamente nós estamos aí com 98%, 99%. O prefeito passa a não ter nenhuma condição em municípios de porte médio e pequeno de fazer algum investimento nas outras áreas. Geralmente a folha de pagamento é mais de 50%. Se for, aí praticamente inviabilizou, né? Então, nós temos aí os municípios de porte médio e pequeno vivendo uma crise que eu vejo aí de extrema importância. Nós temos que ter muita sensibilidade. Por isso eu entendo que uma das coisas que nós temos que discutir, financiamento da área de saúde, e temos que discutir também a reforma tributária. Esse é um grande desafio nosso no Congresso, até para viabilização dos municípios de porte médio e pequeno. Até porque o cidadão que está vivendo lá está esperando avanço na saúde, na educação, sim. Mas nós temos outros desafios no município que também são importantes e nós estamos cumprindo. O deputado Eleus Paiva falou num tabu. Aliás, são dois tabus. A reforma tributária e a reforma política, que são duas necessidades para o país que não são satisfeitas porque são muito complexas. E cada deputado tem uma proposta. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu vejo que a reforma tributária e política,
não aconteceu ainda e não acontece no nosso país, porque quando se fala em reforma tributária e política, nós queremos fazer uma reforma total, ampla e restrita. Ambiciosa, né? Essa reforma não vai acontecer nunca, essa reforma ampla, essa reforma totalitária. A reforma ela vai ter que acontecendo até porque pontual. Pontual. Porque se a reforma ela for ampla, a partir da aprovação dela já começa ela a sofrer defasagem, porque o mundo muda, as coisas vão mudando, a lógica do país vai mudando, outros interesses vão acontecendo. Então, eu vejo assim que a gente tem que, dentro das reformas... Mudanças pontuais. Que seja pontual, mas seja em pontos fundamentais também, né? Porque ela não pode ser pontual indo da periferia para o centro, né? Eu acho que ela tem que ser naqueles pontos em que afeta diretamente a população. Então, eu acredito que na reforma tributária, a questão do principal que ocorre, das alíquotas do ICMS que varia de estado para estado, da guerra fiscal que acontece de estado para estado. Unificar então, a alíquota. Teria que discutir esses pontos que são assim, fundamentais dentro da reforma tributária e tratar desses pontos principais. E essa reforma ela tem que ir acontecendo constantemente. Nós estamos o mundo evolui numa forma tão rapidamente que não dá para a gente pensar que faz uma reforma hoje, só daqui 30, 40 ou 50 anos vai fazer outra reforma. Então, eu acho que nós temos que ir evoluindo também nas reformas, tanto na reforma tributária, quanto na reforma política, em outras reformas, a previdenciária, enfim. Eu acho que, se nós pegarmos aí, o Eleuso, que é médico também, sabe que na década de 70, a expectativa de vida da população brasileira não chegava a 60 anos. E hoje, a expectativa de vida é de 72 anos para homens, 74 para mulheres, e daqui 15 anos vai ser 80 anos a expectativa de vida do brasileiro. Então, isso tem impactos para a previdência social. Então, nós não podemos pensar que uma lei que tratou da reforma previdenciária há 30 anos vai servir para daqui a 10 anos. Então, nós temos que estar constantemente reformulando e discutindo essas questões. Atualizando, né? A reforma tributária é a mesma coisa. Nós agora estamos aí vivendo nas compras pela internet. As grandes atacadistas que vendem pela internet estão localizadas em São Paulo, que é no estado do nosso deputado Eleuso aqui, e que o ICMS fica para o estado de São Paulo. E a mercadoria chega nos outros estados mais barato que as lojas dos outros estados conseguem vender. É bom para o consumidor. Mas e aí? E o Estado, como é que fica nessa situação? E a circulação da riqueza, né? Então está se discutindo dividir o bolo. Fica muito concentrado em São Paulo. Está discutindo dividir o bolo dessas transações via internet, dentro do Conselho dos Secretários de Fazenda. Mas não é uma discussão fácil. Então, é um assunto novo que surgiu de 3 anos, 4 anos para cá. Então, assim, nós estamos vivendo numa era que a dinâmica de crescimento da população e financeira do mundo é muito grande nessa questão da globalização, que essa reforma ela tem que estar acontecendo, ela tem que ir no ponto principal e ela tem que constantemente estar mudando. O nosso tempo está esgotado. O deputado Eleuso Paiva quer dizer alguma coisa, deputado? Olha, eu gostaria de dizer, eu queria aproveitar o momento até para ter uma conscientização muito grande da sociedade brasileira. O SUS, modelo novo, 21 anos, tem insuficiência de gestão, é verdade, né? Eu acredito que estamos já avançando para que seja superado, mas temos algo que nós não temos dúvida, subfinanciamento da saúde pública nesse país. Eu acho que é dever nosso aqui do Congresso Nacional, mas é dever de cada cidadão. Também está procurando o seu parlamentar, seu deputado, seu senador, para estar viabilizando a votação da emenda condicional 29, para que nós possamos ter recursos adequados para tratar a saúde brasileira. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, e Eleuso Paiva, do PSDB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.